Olá, boa noite. Por favor, localize na sua palavra de Deus, na Bíblia, a carta de Paulo a Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor, Deus de amor, Deus de poder, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, te agradecemos pelo dia que o Senhor acrescenta na nossa vida e te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor receba esses louvores maravilhosos que fizemos a ti, Senhor, te adorando, e também te agradecemos pela porção da tua palavra que acabamos de ler, Senhor, e pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada família, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra a compreensão de cada um, para que possa ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no coração de cada um de nós nessa noite. Visita cada lar, visita cada família, Senhor, e derrama uma unção nova e preciosa do teu poder, do teu Espírito Santo sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas as coisas, Pai. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa e que tem frequentado a classe de escola dominical Bereia, né, a classe dos adultos da nossa igreja, já faz algumas semanas que estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. E nada melhor do que cultuarmos a pessoa do Espírito Santo nessa noite, né? Por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, nós queremos louvar e entender o que essa pessoa chamada Espírito Santo tem para a minha vida e para a sua vida. É nisso que nós cremos, é nisso que nós precisamos. Então é algo que vai adicionar um pouquinho mais. Você que tem assistido os vídeos das nossas aulas, da pessoa do Espírito Santo que nós estamos estudando. Então nessa noite nós temos algo especial. Eu quero falar com você sobre o selo do Espírito Santo. Sobre o selo do Espírito Santo. E esse selo, o tema na realidade, ele é o resgatador, é o nosso resgatador. E nós somos selados pelo Espírito. Você é selado pelo Espírito, eu sou selado pelo Espírito. E nós precisamos compreender um pouco dessas coisas. Assim, né, o que queremos entender, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, a fim de que naquele dia sejamos resgatados. Isso é para dizer que há uma importância muito grande na nossa caminhada aqui nesse mundo, na nossa maneira de andar, e o Espírito Santo está aqui do meu lado e está aí do seu lado também, para te ajudar nessa caminhada. Não importa a pandemia, não importa coronavírus, não importa nada disso, importa é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. E eu vou ficar falando isso durante esse tempo todo, até que o Espírito Santo venha aí na sua casa e entre como um vento, aquele vento impetuoso, como fala em Atos, e faz um mover acontecer na sua casa, para te dar uma carga que vem direto do céu, para te ajudar, para fazer com que você possa andar com o Senhor. Nós somos resgatados, porque eu tenho o Senhor Jesus Cristo, e você tem. E você tem. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. E assim então, né, vamos entender um pouquinho esses dois versículos que temos aqui. E tem algo muito interessante, porque diz, depois que ouvistes. É isso que está escrito. A palavra grega é akou, ou akousantes, que é na forma que está colocada aqui. E isso quer dizer, atendo e obedeço. Parece que é diferente, né, de ouvir, não é isso? Então precisamos entender o que quer dizer. Quando eu oro, quando você ora, quando nós nos prostramos e oramos a Deus, nós queremos não só que Ele ouça, mas que Ele, o quê? Ele atenda.
Entende? Da mesma maneira como nós temos escrito aqui na nossa Bíblia, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, depois que ouviste a palavra da verdade, você ouviu a palavra da verdade. Ah, pastor, não sei, não entendo muito bem o que é essa palavra da verdade. A palavra da verdade, qual é a palavra da verdade que o texto aqui explica para nós, né? Depois que eu aceitei, depois que eu recebi o Evangelho, eu e você, depois que nós recebemos o Evangelho, e cheio dessa presença do Senhor, o que é que acontece? É o Evangelho da nossa salvação, da minha e da sua. O que importa para a gente viver, porque estamos vivendo tempos que parece que são episódios bíblicos. Meu irmão, primeiro peste, esse corona aí é peste. Agora as notícias que vêm lá do sul, da América do Sul, lá da Argentina, nuvem de gafanhoto, nuvem de uma tal forma que você não consegue enxergar nada na frente, eles vêm e fecham tudo, e isso é igual aquelas nuvens de gafanhoto que a Bíblia fala, que passa e sai comendo tudo. Então o que eu preciso para poder chegar lá? Chegar lá, que eu quero dizer, é poder encontrar com o meu Senhor Jesus, não sair fora da rota, não sair fora do caminho, andar com Ele e firme. Então você recebeu esse Evangelho da salvação, você recebeu, você o tem, e assim, então, o que acaba acontecendo? Depois disso, eu crio no Evangelho, e aí eu falo, mas Evangelho, o que é Evangelho? Muitas pessoas, às vezes, nos dias de hoje, acham que Evangelho são os primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, e acham que é assim. Não é. Evangelho quer dizer boas novas. Mas aí eu preciso entender o que é boas novas, porque boas novas, você liga a televisão na sua casa e o que aparece? São boas novas? Não. Então quer dizer que boas novas precisa adicionar alguma coisa a mais para eu poder entender. E para eu poder entender essas boas novas, ela tem uma origem, porque a notícia tem que ter uma origem. Ela vem de algum lugar. Então eu tenho boas novas, ou seja, eu tenho boas notícias para você. Sabe da onde? Do reino de Deus, do reino de Deus, boas notícias que vêm para você, boas notícias do reino de Deus, porque eu crio no Evangelho, e essas boas notícias é isso que você ouve essa noite, né? Foste selados, e se você foi selado, você foi marcado. Sabe, você tem uma marca. Nós cantamos um cântico que chama A Marca da Promessa. Você tem a marca da promessa e não sabe o que é. A marca da promessa é porque foi estampado aqui em você o selo da pessoa do Espírito Santo, e você tem ele. Todo mundo que tem uma vida espiritual, que anda do lado errado, quando vê você, não pode ter você na frente, porque você tem a marca da promessa, a promessa do Espírito Santo que está cheia na sua vida. E quando eu vejo essa palavra selado aqui, que está me dizendo isso, né? O que ela quer dizer, esse selado? Por que eu selo? Por que acontece? Então vamos compreender um pouquinho mais isso, né? O que foi selado não podia ser violado. O que foi selado não podia ser violado. Isso é o que vale essa palavra selo. É a mesma coisa para a gente entender no nosso cotidiano, apesar que o correio não funciona muito bem hoje, mas a ideia seria que você põe um selo, ele carimba e ele entrega aquela carta, e só a pessoa que foi endereçada é que pode abrir. Outra não pode, porque está selado e está carimbado. Então quando você vê aqui, nesses dois textos que nós temos aqui, o que foi selado não podia ser violado. Veja lá o primeiro de Daniel 9:24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar
a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Quando é selado, ninguém pode mexer. Lembra lá no começo eu disse que você é selado pelo Espírito Santo? Lembra? Ninguém pode mexer. Vai entendendo o que isso quer dizer. E seguindo um pouquinho mais o outro versículo, que é Isaías 29:11, ele me diz o que? Toda a visão já se vos tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, e dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro a quem não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. Então quer dizer, quando nós colocamos o selo em alguma coisa, nós queremos uma garantia. Nós estamos colocando uma garantia. Esse texto que fala aqui, os 2 versículos, eles vão falar um pouco sobre isso. E aí temos lá a ideia de autenticar um documento. É quando você precisa de uma autenticação de um documento. Então isso acontece aí, olha, em Daniel 12:4 diz lá: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Olha lá, quando nós estudamos sobre Apocalipse em Daniel, esse tem que fazer uma menção com o livro de Apocalipse. E agora aqui, sela o livro. E isso está relacionado com Apocalipse 22:10. Ou seja, ao tempo do fim, muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. E estamos vivendo isso, mas o livro foi selado, não pode ser aberto. O livro foi selado e não pode ser aberto. E aí outra coisa para entender, eu preciso entender o que quer dizer selo. Eu fui selado. Você vai dizer assim: eu fui selado pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Você sabe? Então, por isso estamos vendo pela Bíblia o que a Bíblia me diz a respeito do que é ser selado. E assim, então, certificar um objeto depois de examinado. É como se fosse outorgar, como se fosse bater um carimbo. Não é pessoal que trabalha em controle de qualidade e diz lá: está aprovado, né? E aquilo ali é um selo. Aquilo diz que está aprovado. E é nisso aí você vê lá desse texto de Ageu que diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Selatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque reis tinham um anel que tinha o brasão que ficava só no dedo do rei. Quando ele tirava isso, como acontece no livro de Esther, e dá para outra pessoa, é como se o rei estivesse fazendo aquilo, porque põe a cera e ele encosta ali e o seu brasão está ali. Então isso está certificado, isso está examinado. Então um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda querendo compreender um pouquinho mais sobre essas coisas, né? Colocar um limite em alguma coisa. E Isaías 8,16 diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei do Senhor está selada no seu coração. A lei do Senhor. Porque Jesus habita na sua vida, a lei dele está dentro de você e está selada. Ninguém pode mexer, ninguém. Então é esse resguardo do testemunho que nós vemos aqui. E aí seguindo um pouco mais em frente, né? Selar algo com um selo para que não fosse modificado. Eu quero fazer alguma coisa e isso não pode ser modificado. Eu vou ler o texto de Daniel para vocês. Daniel 6,17 diz assim: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então você vê, quando se há essa colocação de um anel, de uma autoridade, ninguém pode mexer. E quando eu vejo e eu começo a entender um pouquinho sobre essas questões do selar, né? Você quer ver um outro exemplo bíblico? Que você já leu o texto, e eu vou associar aqui agora. Na época que Davi peca com Batseba,
E aí o que é que acontece? Ele recebe Urias, que vem ali para o seu palácio, e ele quer mandar Urias para quem? Para ir ter com a sua esposa, para ver se dava para enganar a história lá, um pecado puxando outro pecado, e vai por aí afora. Não deu certo. Então Davi, o que ele faz? Para resumir a história, ele pega e ele escreve uma carta. A carta continha o que estava escrito na carta. Coloca, né, ele na frente, na linha de batalha, lá na ponta, porque ele sabe que quem vai na frente morre. Agora, lembra da história? Para quem foi que ele entregou a carta? Para quem foi? E quem foi que transportou a carta até o general? Vocês estão entendendo? Ele não abriu a carta. Ele não abriu a carta. Ele levou a carta daquele jeito e entregou na mão do general que ele tinha lá em batalha. E o general é que abriu. Então isso é que significa ser selado. O Espírito Santo está aí? O Espírito Santo está aí? Estou perguntando para você aí também na sua casa. O Espírito Santo está aí? Está em você? Você foi selado? Não tem quem possa mexer nesse selo, porque você está selado. É como se fosse um certificado de garantia. Eu vou explicar isso. À medida que a gente vai passando, nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito disso. No grego comum, porque tem o grego clássico e tem o grego comum, né? Nesse grego comum, somente quem conhece o selo pode identificá-lo. Somente quem conhece. Olha só o que está escrito em João 3,33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Esse certifica é a mesma palavra para selado. Quer dizer que está selado, então alguém que conhece o selo, isso está certificado. É traduzido de forma diferente, mas é a mesma palavra grega. E assim a gente começa a compreender um pouquinho mais o que é estar selado, né? Suporta tudo e será aberto na vida eterna o selo. João 6,27, o que é que diz lá? E o que é que eu escrevi aí? Né? Suporta tudo e será aberto na vida eterna. Quer dizer, o que foi? Jesus comprou a sua vida com o sangue dele, e ele selou você com o Espírito Santo. Esse selo com o Espírito Santo é porque você tem o Espírito Santo 24 horas por dia, andando junto com você, toda a tua rota, todo lugar aonde você vai, para ajudar você a chegar naquele momento, que é esse momento aqui, ó, que será aberto na vida eterna. Nós vamos chegar e fechar essa ideia, esse pensamento. Jesus disse, Jesus que está dizendo. Se você for conferir lá em João 6,27, não aparece Jesus Cristo disse, fui eu que coloquei. Porque é ele que está dizendo, você vai precisar ver os versículos anteriores. Diz o quê? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o quê? Com o seu selo. O Pai confirmou. Jesus está dizendo, não adianta você trabalhar no seu dia a dia, a sua luta, as suas coisas, porque esse trabalho vai ficar aí, o resultado dessas coisas vão ficar aí. Trabalhe para as coisas que vão valer na sua vida eterna, quando você for se encontrar com o Senhor. E isso são as coisas de caráter, são as coisas que estão relacionadas com a sua postura de vida, com a sua maneira de andar, o seu jeito de andar, como você faz as coisas, como as pessoas olham para você e identificam quem você é e de que jeito você está andando. É disso que nós estamos falando aqui. Então não adianta a gente trabalhar para essas coisas desse mundo, porque essas coisas não vão te conduzir para aquele dia, entende? Você tem que trabalhar para as coisas que vão ser o alimento para a sua vida eterna, para aquele dia que você for encontrar com o Senhor. Suporta tudo até ser aberto. Um dia será aberto o que está selado. Um dia será aberto. E você vai entender bem isso, né? O que temos aqui mais é a marca daquele que tem autoridade.
E aqui tem algo assim bastante interessante para a gente conversar, né? Esse texto de Mateus 27:66 diz assim, né? Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Claro que está falando de Jesus, está falando do túmulo, está falando do Jesus que foi enterrado, e agora foram aqui, o grupo de pessoas foram lá e fecharam uma porta, né? Colocaram uma pedra, e a pedra foi o quê? Selada. Selada por quem? Selada com o selo de Pilatos e de autoridades, e não podia ser aberta. Essa pedra não podia ser aberta, porque se quebrasse esse lacre, aqueles guardas que estavam do lado de fora, eles iam ser enforcados, ou melhor, ser crucificados. Vocês estão entendendo? Como foi que se deu a abertura disso? Como foi que se deu? Como é que foi que abriu essa caverna onde estava Jesus? Porque os guardas não foram mortos. Foi aberta por dentro. Olha que coisa. Foi aberta por dentro, porque por fora não podia quebrar o lacre. Então se abriu por dentro, porque não tinha nenhuma maneira de segurar aquele que estava lá dentro, quando o anjo vem e faz esse serviço e Jesus sai. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque os guardas continuaram vivos. E aí começa então a contar uma série de histórias. Quer dizer, a marca daquele que tem autoridade, quer dizer, foi selado. Tinha lá o selo de Pilatos. Ninguém podia abrir, meu irmão. Ninguém podia abrir. De maneira nenhuma, não podia mexer naquilo, não podia tocar. E ainda deixaram os dois guardas ali, para que ninguém mexesse, caso viessem os discípulos e quebrasse toda aquela situação. Muito bem, estamos entendendo que o selo é algo que nos garante, então, alguma coisa de proteção, e que ninguém pode tocar nisso. Só a pessoa que tem autoridade para fazer isso. O selo é confirmado em 4:30, Efésios 4:30 e 2 Coríntios 1:22. Veja lá, 4:30, como é que ele diz em Efésios? E não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quer dizer, eu fui selado no Espírito para quê? Para o dia da redenção, para aquele dia que nós vamos nos encontrar. E no texto de 2 Coríntios 1:22 diz o quê? Que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Penhor. Penhor é a próxima palavra, ela está no versículo 14, essa palavra, e nós vamos procurar compreender isso e associar isso ao nosso raciocínio. A palavra penhor é essa palavra grega que está escrito aí, arrabon, que é penhor, e o que vem a ser penhor, né? Se eu fui selado, e aí quando eu olho, o qual é penhor, quem é penhor? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sua garantia. Se você fizer tudo aquilo que o Espírito te orienta, você tem isso como garantia, né? Então no grego clássico tem algumas aplicações. Por exemplo, quando eu faço isso, eu penhoro, né? A ideia de penhor, eu também vou explicar algumas coisas do nosso dia a dia, do cotidiano. O penhor funciona como depósito. Às vezes, né, vem aqueles momentos difíceis na família das pessoas, e aí você tem lá um punhado de joia. Aí o que você faz? Você vai lá na Caixa Econômica, no setor de penhora, e você leva lá, né, e eles vão te dar o valor daquilo em ouro. Só que eles vão investigar para ver se é ouro mesmo. Eles vão avaliar para ver se é ouro mesmo. E às vezes o cabra, né, aqui vai alguma coisa para vocês entenderem a coisa. Às vezes o cabra casa, compra um par de aliança, diz que a aliança é de ouro, e ele chega lá, precisa penhorar a aliança, e chega lá, a aliança não é de ouro.
A aliança tem só a casquinha do lado de fora. E a pessoa de lá fala, não dá para penhorar, isso aqui não é ouro. Porque folhado não é bijuteria. Entende? Então, são algumas coisas que às vezes as pessoas acabam descobrindo quando vão fazer isso. E aí aquele peso em ouro, eles te dão em dinheiro. E note bem, coloca isso guardado aí no seu entendimento. Eles vão te dar um valor em dinheiro, você recebe o dinheiro, mas tem uma data para você ir lá resgatar aquilo que foi garantido por penhor. Então tem uma data, você vai afirmar naquela data, tal data eu volto aqui para o quê? Para resgatar. E aí então eu entrego o dinheiro e pego as minhas joias de volta. Supondo que no caso a sua aliança seja de ouro puro, no caso, né? Então, pode ficar lá por um tempo até resolver a problemática e deu certo. Quer dizer, tem a possibilidade de garantia, entende o que está por detrás disso? Outra coisa que temos aqui para olhar é caução. Calção, às vezes você vai fazer uma festa, né? E você não tem lá mesa, não tem cadeira, não tem nada dessas coisas aí, mas você precisa fazer uma festa. Então o que você faz? Tem empresas que alugam para você, mas eles não vão fazer o contrato de aluguel sem que você dê um cheque que seja do valor daquilo lá e o cheque fica garantindo lá. Entende? É calção. É uma garantia que você deixou e que você diz que tal dia você volta e vai devolver. Entende? Quer dizer que essa ideia de eu ser resgatado, de você ser resgatado, selado pelo Espírito Santo, é até o dia do resgate. Nós vamos ser resgatados. E como é que isso vai acontecer? E que eu e você precisamos entender bem claro, porque andar com Jesus vale a pena. Andar com Ele vale a pena. Ele nos deu o seu Espírito Santo para encher a minha vida e a sua vida. Então a outra coisa que tem aqui, garantia de uma compra não concluída. Outro exemplo aqui do cotidiano, no nosso cotidiano. Você quer comprar um carro? Você passou lá no estacionamento, esse carro aqui é o que eu quero. Aí examinou, olhou, tá direitinho. Aí você fala para o camarada assim, você guarda o carro para mim? Não, o primeiro que aparecer aqui comprar, ele leva. Mas o que você precisa para segurar esse carro aqui? O que você precisa? Você precisa fazer um depósito de uma garantia aqui. Se o carro vale, por exemplo, um carro de 20 mil, você tem que deixar aqui uma garantia de 5 mil reais. E dizer o dia que você volta para acertar os outros 15 e levar o carro, porque senão já era. E aí se passar a data você não voltar, você perde o 5 também. Então é assim que funciona essa questão de garantia de uma compra não concluída. Quer dizer, Cristo, junto comigo aqui, gente, Cristo te comprou, mas a compra não está concluída. Ele comprou, né, um pedacinho, selou com o Espírito Santo, dizendo agora você tem o Espírito Santo que vai andar junto com você até tal dia quando eu vou resgatar, e aí o negócio fica fechado por completo. São essas duas questões que estão nesses dois versículos. E aí veja lá, né, requerido como depósito nos contratos públicos. Então é uma outra coisa que se faz, deixa algo que garante aquilo e que aquilo vai acontecer. Muito bem, depois disso, no sentido geral, por exemplo, como o primeiro pagamento, que nem eu acabei de falar do carro. Fica os 5, eles recebem os 5 e fica lá até que você volte para resolver o problema do restante. Então pode funcionar como primeiro pagamento. Até que isso se resolva, aí ele garante, ele deixa o carro lá esperando você voltar. É assim que funciona. A mesma coisa é o valor dessa palavra aqui, né? É entrada, como se fosse uma entrada, como Jesus deu uma gotinha do sangue dele de entrada na minha vida. Ele falou, esse aqui é do João Milésio. Agora que você tem isso, então está aqui o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai andar com você todos os dias para que você possa andar no caminho que o Senhor quer, e Ele vai te conduzir, vai te ajudar você a chegar até
até o dia do que está dizendo aqui, olha. Você olha aqui no versículo 14, até ao resgate, está escrito aí. Não é coisa da minha cabeça, não. É entender esse texto todo, esse contexto. Você vai ser resgatado. Você vai ser resgatado. Então nós temos uma entrada, e depois, ou como um sinal, ou ainda, quem sabe, como presente ou suborno, também é possível entrar essa ideia de dar um presente para a pessoa, porque você quer que faça alguma coisa, e isso em outra linguagem jurídica é chamado de suborno. Eu preciso aprovar minha planta na prefeitura. Solta um ali para o fulano, que ele aprova a sua planta. E a sua planta cheia de problemas, entende? Quer dizer, funciona como uma ideia de presente, pode ser um presente, mas na realidade o que configura é um suborno. Então, essas coisas eu posso entender como um penhor e que fica preso nisso. E aí você começa a entender no Antigo Testamento alguma coisa assim muito interessante. Eu não vou colocar o texto todo de 17 a 20, mas eu quero que você lembre, porque você conhece o texto bíblico. É a história que lida com Tamar e Judá. E essa história, ela se veste de prostituta e fica num lugar na cidade, e Judá passa por lá, e aí então esse texto aqui acontece: dar-me-ás penhor até que o mandes. O penhor, você vai garantir alguma coisa até que você diga, até que você me mande o pagamento? Respondeu ele: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras, porque são coisas que identificavam quem ele era. Entende? Então isso no Antigo Testamento é a primeira vez que aparece essa ideia de selo lá no Antigo Testamento, daquilo que significa, que mostra quem é que está fazendo isso. No Novo Testamento nós temos o seguinte: dar direito a outorgar, em 2 Coríntios 5,5, diz o quê? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Vocês estão percebendo que a Bíblia está completa disso? Eu não estou mexendo com o meu texto somente, mas estou mostrando isso para vocês em outros textos que estão coerente com a nossa linha de raciocínio, com o nosso pensamento, e assim, os outros dois versículos são versículos que nós já vimos. Aí entra o versículo 14, que é resgate da sua propriedade. Quando foi feita uma compra, deu uma entrada, tem um contrato, você comprou o carro e você fez o financiamento, deu a entrada, pagou a primeira parcela, aquela coisa toda. De quem é o carro? Da agência ou seu? O carro é seu, não é? Ele só deixa de ser seu se você não pagar. Mas é seu. Então, nessa ideia de propriedade, quando Jesus comprou a minha vida e a sua vida, eu passei a ser propriedade dele. Quando a gente entende isso, é quando Deus fala lá em Atos que ele o fez Senhor. Ele o fez Senhor. A palavra Senhor não é pronome de tratamento, como muitas pessoas falam. Não é. A palavra Senhor quer dizer dono. Então, se ele comprou a minha vida, eu tenho um dono. E esse dono é Jesus Cristo. E ele é o seu dono também, se ele te comprou. Comprou? Amém? Amém? Ele comprou você, então você é dele. Então é nisso aqui, resgate da sua propriedade. Como é que vai ser isso? Jesus, bastante atenção nisso, Jesus nos resgatará por completo. Ele é o único que pode abrir o que está selado, porque foi ele que selou. Quando você se converteu, quem foi que selou você com o Espírito Santo? Foi outra pessoa? Não. Quem foi? Jesus Cristo. Então, para abrir, para fechar isso, só ele pode fazer isso, né? Só ele pode resgatar por completo aquilo que foi selado. A outra coisa agora que você precisa entender é o seguinte: Apocalipse 5, de 1 a 5.
Veja o que isso quer dizer. Vi, estão comigo? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. E eu coloquei aqui a referência, né? Aqueles que estão em casa, eles podem ver. Esse livro não é o livro da vida, como talvez algumas pessoas já até pregaram esse livro, né? Escrito por dentro e por fora, né? E, às vezes algumas pessoas eu já ouvi falarem que isso aqui é o livro da vida. Não é. Não é o livro da vida. Esse aqui é o livro de julgamentos, como está explicado lá em Ezequiel. E eu coloquei a referência, se você quiser anotar aí, Ezequiel 2, 9 e 10 fala sobre esse livro lá, um livro escrito por dentro e por fora. De todo selado com o quê? Com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é esse? Quem é digno? Alguém digno? Então um anjo estava gritando, desesperado, para ver se encontrava alguém que pudesse fazer isso. Aí os versículos em diante, do 3 em diante, diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E a situação estava ficando caótica. Estamos no final dos tempos, né? Ninguém podia olhar. E João estava vendo essa situação, né? E o João, não esse João aqui, o João, o apóstolo, né? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que coisa, o livro estava lá, o livro de julgamentos, e esse livro, veja no versículo 5 o que diz. O versículo 5 fala assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu coloquei a referência, porque leão da tribo de Judá, identificado no Apocalipse, só aparece aqui. Mas antes se faz uma menção lá em Gênesis 49, 9 e 10, que Judá era um leãozinho. Judá era um leãozinho. E a raiz de Davi fala em Isaías 11, 1, que também fala a raiz de Davi, que é o que diz o que está escrito aqui. Então você veja lá: eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esses selos são aqueles selos que estão logo adiante de Apocalipse capítulo 5. Aí tem o primeiro selo, o segundo selo. Então é Jesus que abre esse selo. E ele foi preparado para esse fim. Agora, para poder entender e concluir o nosso entendimento disso, é o seguinte: coisas que precisamos compreender. Jesus, ele veio, morreu, e ele subiu, e ele enviou o seu Espírito Santo. Ele não podia deixar o seu Espírito Santo aqui. Ele tinha que subir para que ele enviasse o Espírito Santo dele. Quer dizer que quando ele está aqui, é um paráclito, o Espírito Santo não está no céu. Agora, quando ele sobe, então ele envia o Espírito Santo dele para cá. Não existe essa ideia de Espírito Santo como nós temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Não existe isso. O que existe várias situações que o Espírito vinha e passava sobre a vida de uma pessoa e ia embora. Entendeu? E ela continuava ali. Agora, como aqui, você foi selado. Então, quando você foi selado, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Depois disso, que Jesus veio e ele fez isso, ele habita aí dentro de você.
É diferente do Antigo Testamento. E ele veio habitar dentro de você para ajudar essa questão aqui, ó. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo habita aí, ele está dentro de você, e ele veio fazer isso, e ele vai acompanhar você todo dia, com pandemia, sem pandemia, entende? Ele vai fazer essas coisas, e eu quero pedir para o pessoal do louvor tomar parte aqui, que estamos concluindo. Você já tem Jesus como seu comprador? Jesus já te comprou? Já te comprou? Jesus te comprou? Então você tem um Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E agora, o que nós temos aqui você já foi selado pelo Espírito Santo? Você já foi selado pelo Espírito Santo da promessa? Foi, eu fui, e você? Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer uma coisa aqui agora. Você que está na sua casa, eu quero pedir para você, se você está assistindo na televisão, vai lá e aumenta o som. Amém? Vai lá, se você está vendo pela televisão, vai lá e aumenta o som. Se você está ouvindo pelo celular, ou pelo tablet, ou computador, põe um fone de ouvido e aumenta o som. E assim que a gente começar a cantar aqui, o Espírito Santo vai invadir a sua casa. E quando ele invadir a sua casa, e você começar a cantar aí, e nós cantarmos aqui, o Espírito Santo vai encher cada um de nós nas nossas vidas, e vai fortalecer a sua vida, a minha vida, para que a nossa caminhada seja com a convicção: Deus está comigo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é esse que está comigo. Amém? Então você possa se preparar para isso, que você possa cantar, mas cantar com a boca, aquela boca que você tem aqui dentro, a boca do seu coração. Põe isso para fora. Sei que tem ciúmes de mim. O Senhor cuida de você. Sei que clamas por mim. Esperando estou por Deus. Você está esperando o Senhor agir na sua vida? O vento de Deus vai encher a sua casa. O vento de Deus vai encher a sua casa. Sei que tem ciúmes de mim. O Senhor te ama, Ele te guarda, Ele quer você. Você está esperando o Senhor agir. Você está esperando o Senhor agir na sua vida. Vem, vento de Deus, vento do Espírito, e enche cada casa, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor, enche essas casas, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza, Pai, batiza com teu fogo. Põe fogo em cada uma dessas casas, Senhor. Derrama do teu fogo, Pai. Fogo que transforma, fogo que modifica a vida, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza com fogo, o fogo que queima, o fogo que purifica, o fogo, Senhor, que santifica, Pai. Vem, Senhor, derrama do teu poder, derrama do teu fogo, Pai. Derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama, Jesus. Derrama, Senhor. Enche cada casa, Senhor, com esse vento. Enche, Senhor.
Enche, Senhor. Enche, Senhor. Vai enchendo, Senhor, com o vento que transborda, Pai. Vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Senhor, cada casa, Senhor, cada vida, Pai, cada lar, Senhor. Vai enchendo essas vidas. Precisamos, Senhor, do renovo do Senhor, Pai. Precisamos, Pai. E transbordar de ti. Transborda, Senhor. Transborda. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvazia de mim. Esvazie o seu coração. E transbordar. Esvazie, para que o Espírito possa transbordar a sua vida. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvazia de mim. Esvazia, Senhor. Esvazia, Senhor. Esvazia cada um, Pai. Esvazia, Senhor. Esvazia, Pai. E enche com teu Espírito, Senhor. Esvazia de mim. Esvazia, Senhor. E transformar, Senhor. Os meus dias viverei pra ti. Eu viverei pra ti, Senhor. Eu viverei pra ti. Eu viverei pra ti, Senhor. Eu viverei pra ti. Batiza, Senhor. Batiza com teu fogo, Senhor. Batiza, Pai. Batiza, Senhor, com teu fogo. Fogo santo, fogo que limpa, fogo que purifica, Senhor. Santo Espírito Santo. Batiza, Senhor. Batiza com teu fogo, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza, Pai. Cada lar, cada casa, Senhor. Cada vida que está vendo, Senhor. Cada casa, cada vida, Senhor. Cada lar, cada pessoa seja cheia do Espírito Santo do Senhor, e Ele vai acompanhar cada um até a chegada do dia do resgate, e então habitaremos junto com o Senhor Jesus, porque foi para isso que Ele venceu para poder abrir os selos dos julgamentos desse mundo, e agora nós somos resgatados para estar com Ele. Que o Senhor habite dentro de você e modifica, transforma e batiza com esse fogo que queima toda a impureza, esse fogo que limpa toda a sujeira e que te santifica e que te purifica. Seja cheio do Espírito. O que é que te impede? O que é que te impede de ser cheio do Espírito? Nada. Batiza, Senhor. Batiza com esse fogo, Pai. Batiza, Senhor. Batiza. Batiza, Senhor. Santo, Senhor. Santo, Senhor. Santo Espírito Santo, Senhor. Aleluia, Senhor. Batiza-me com teu fogo. Batiza, Senhor, vai batizando cada vida em cada casa, Senhor. Cada pessoa vai se enchendo da pessoa do teu Espírito, Pai. Santo, Santo, Santo.
Batiza, Senhor. Com teu Batiza, fogo. Senhor. Batiza cada um, Senhor. Batiza, Senhor. Com teu fogo. Batiza com teu fogo, Senhor. Batiza, Pai. Batiza, Senhor. Santo Espírito. Oh, batiza a tua igreja, Deus. Batiza, Senhor. Batiza-me com teu fogo. Enche-nos de ti, Deus. Batiza, Senhor. Batiza-me com teu Batiza, fogo. Senhor. Batiza, Senhor. Santo, Santo, Santo Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que você seja cheio do Espírito Santo e a sua vida será diferente em nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém. Deus o abençoe.